Olá pessoal, tudo bem com vocês? Um bom dia para vocês que têm nos acompanhado e têm nos assistido aí na sua casa. Hoje eu resolvi trazer uma mensagem aqui, E falar um pouquinho sobre perseverança, É interessante que quando a gente está com alguma coisa, um plano que a gente faz para nós mesmos, nós perseveramos naquilo, Eu não sei se você de repente quis fazer algum plano e você queria ver a conclusão daquilo e você perseverou naquilo, Então, a gente precisa disso, mas nas coisas espirituais. A perseverança nas coisas que não são espirituais, mas materiais, ela é muito importante, sim. Deus ajuda, mas nós devemos fazer a nossa parte. Mas também a gente precisa entender uma coisa. A gente precisa ter perseverança. Perseverança nas coisas espirituais. E quando eu digo perseverança, não é hoje você se santificar hoje, amanhã você deixar tudo para trás. Não. É todos os dias e perseverar até o fim, Infelizmente, a gente sabe que existem muitos casos de pessoas que largaram, pessoas que eram fiéis, temente ao Senhor, mas por algum motivo elas largaram a caminhada, deixaram Cristo de lado e, enfim, elas se envolveram numa podridão do mundo que elas não têm mais força para voltar. Então a gente precisa perseverar até o fim. É interessante que quando o Senhor Jesus, ele carregou a nossa cruz, a Bíblia diz que ele foi até a morte e morte de cruz, Ele carregou a nossa cruz até o fim. A missão do Senhor Jesus aqui na terra, ela foi cumprida, que foi buscar e salvar o que se havia perdido. Então, a gente precisa ter perseverança. Ele nos amou até o fim, ele carregou a nossa cruz até o fim. E hoje eu quero compartilhar com vocês aqui uma leitura que está lá no livro de Salmos, no capítulo 119, e o versículo 112. Olha o que diz lá. Inclinei o meu coração para guardar os teus estatutos para sempre, até ao fim. Eu quero que você observe essa palavra, até o fim, E aqui está dizendo que é sobre a palavra de Deus, E aqui fala que inclinei o meu coração para guardar a tua palavra até o fim. Amados, não adianta a gente querer fazer as coisas. Hoje eu guardo a palavra, amanhã eu vou metade para o mundo, metade como se diz, metade com relacionamento com o Senhor, Um pé no mundo, outro na igreja. Isso não resolve nada. O que resolve mesmo é a gente buscar e confiar no Senhor e guardar a palavra dele até o fim. Eu fico imaginando, Ontem eu estava conversando com uma pessoa até a respeito disso, O legado que as outras pessoas deixaram. Imagine que seus outros filhos virão e eles precisam guardar a palavra do Senhor. Mas não é um dia só, é até ao fim. A gente precisa viver a nossa vida evitando o pecado, fugindo dessas coisas que nos traz, as coisas erradas deste mundo, para que a gente possa estar perseverando até o fim. Não estou falando que nós vamos ser perfeitos, tá? A perfeição completa e plena vai ser só lá na glória, só lá nos céus. Mas o que eu estou querendo dizer aqui para você é o seguinte, que a gente precisa viver uma vida onde que nós perseveramos até o fim. Mesmo que nós sejamos mais velhos ou estamos já envelhecendo, vamos dizer assim, a gente precisa conservar as coisas espirituais até o fim. Você já viu aquelas pessoas que começaram a caminhada com Cristo bem, E depois elas desviaram. Por algum outro motivo elas desviaram. Aí talvez você chegue por essas pessoas, você pergunta a ela por quê. Se você for notar, você vai ver que elas mesmas procuraram isso. Eu falo isso, amados, porque o que acontece? O inimigo ele oferece muitas coisas, principalmente quando você está falando da palavra de Deus, quando você está, crescendo espiritualmente. O inimigo oferece muita coisa para você dar um mau testemunho, para você não ir até o fim, E eu fico imaginando, quando as pessoas partem dessa vida, será que testemunho que nós vamos deixar para outras pessoas que aqui estarão? Para outras pessoas que verão, Então, que tipo de testemunho nós vamos deixar? Aquela pessoa, foi um irmão, mas que ele estava aqui conosco, reunia, tinha uma coisa, ou com Cristo, tinha um relacionamento realmente com Cristo, ou será que nós vamos deixar um legado, Vamos dizer assim, manchados, cheio de manchas, porque aconteceu isso. Eu quero dizer aqui, eu não estou julgando você que caiu. Você que caiu,
Deus pode te levantar. O Senhor é que levanta as pessoas que estão fracas. Mas primeiro deve vir o arrependimento, sabe? Então, não adianta a gente querer ficar perseverando até o fim, mas viver uma vida no pecado, viver uma vida onde os nossos olhos estão em coisas erradas, em coisas inapropriadas para a nossa vida, a nossa conduta cristã. A gente precisa considerar que a gente precisa ir até o fim. Amados, ir até o fim não é fácil. Por que eu falo isso? Porque quando você olha para o próprio exemplo do Senhor Jesus, ele passou por muitas dificuldades aqui na terra. Quando o Senhor Jesus estava aqui na terra, ele carregando os nossos pecados, aquela cruz, ele passou por muita humilhação, ele passou por muita, provas no deserto também. O que eu quero dizer para você, mas é que ele não soltou a cruz. Ele levou a nossa cruz, ele carregou os nossos pecados e foi até o fim. Então a gente precisa seguir esse exemplo de Cristo, que é ir até o fim. Eu costumo dizer que o testemunho mais glorioso que se tem não é o testemunho de quantas pessoas estão se convertendo, mas até quando você ficou, né? Eu falo isso com todo respeito, tá, amados? Porque será que a gente vai abandonar o Senhor? Será que a gente vai conseguir ainda ir para frente? Isso só acontece, amados, quando a gente vive uma vida de oração, uma vida que leva em prática da santidade. Isso só vai acontecer quando nós estivermos nessa forma, tá? Vivendo uma vida que agrada diante os olhos do Senhor. Porque muitas coisas podem acontecer. Satanás ele vai te oferecer muitas coisas no meio do caminho, um atalho para você pegar, né? Mas, amados, há caminhos que para o homem, né, no começo parecem caminhos bons, mas o final deles é o quê? São caminhos de morte. Então eu quero que você entenda uma coisa que hoje, que você precisa, né, guardar os estatutos do Senhor para sempre, até o fim. Quando a gente começa a nossa caminhada cristã, a gente não pode simplesmente viver a nossa vida em pecado e só porque Deus perdoa, a gente aproveitar dessa graça para não viver uma vida que honra e glorifica o nome do Senhor. A gente precisa viver até o fim. E o maior testemunho daqueles que perseveraram até o fim, sabe? Porque muitas pessoas, às vezes, elas já são salvas, mas elas, por um motivo, viu alguma coisa do mundo, achou outra coisa interessante e elas deixaram Cristo de lado. Então a gente precisa tomar cuidado com o que a gente vê lá no mundo. Eu estou vendo frequentemente nas redes sociais, às vezes eu olho alguma coisa ou outra, né? Amados, a gente precisa tomar cuidado do que está entrando no mundo. Eu falo isso com todo respeito, mas eu quero dizer uma coisa aqui para vocês. Jovens, nós precisamos vigiar mais. Nós precisamos viver uma vida que honra e glorifica o nome do Senhor. Porque as outras gerações vão se passando. E nós precisamos ter gerações que são gerações que temam o Senhor. Nós precisamos separar do mundo. Precisamos ficar longe dessas coisas que nos traz subtração espiritual. São coisas que não vão acrescentar nada. Então, para a gente perseverar até o fim, o segredo está na oração, em você se afastar do pecado, né? Apesar que muitas das vezes você não vai conseguir. A gente vê o caso de José, por exemplo, né? É um caso que a gente pode tomar como exemplo aqui, mas a gente precisa viver uma vida que honra e glorifica o nome do Senhor, porque para perseverar até o fim tem que ter oração, tem que ter santidade e tem que buscar o Senhor todos os dias, sabe, amados? Eu sei que você vai falar, mas tem certas coisas que não tem como. O diabo, a gente vai e resiste, né? A gente pode resistir ao diabo. O Senhor nos deu ferramentas para isso. O Espírito Santo nos ajuda. Mas o pecado, meu querido, deixa eu falar uma coisa para você. Foge, tá? Quando você vê que é uma situação, qualquer coisa de pecado, que vai te prejudicar, seja no seu rendimento espiritual, no seu crescimento espiritual, ou que vai envergonhar, de repente, até o ministério que você está, que Deus confiou na sua mão, porque é Deus que coloca as pessoas. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque o tal de não perseverar, o tal de não levar até o fim, né? Que muitas pessoas, elas infelizmente caíram em armadilhas
e hoje elas estão presas em armadilha. Então eu quero dizer para você uma coisa: você precisa perseverar até o fim. Eu falo isso até para mim mesmo. Precisamos perseverar até o fim. Não adianta nada começar bem e acabar mal. A questão é, se eu comecei bem, eu também quero terminar bem. E esse é meu desejo para você. Você que está começando sua caminhada cristã, hoje talvez você esteja no primeiro amor, né? E o primeiro amor é aquele que você quer, eu uso uma expressão, né? Comer a Bíblia, porque de tanto que você lê. Mas vão vir dias difíceis, vão vir lutas, vão vir dificuldades. E é nesse exato momento que a gente precisa observar o que a gente tem feito. Então, a gente precisa perseverar até o fim. Se você for olhar os exemplos ali, muitos servos do Senhor, né, ainda que eles passaram por lutas e por dificuldades, eles foram até o fim. Estevão foi apedrejado, mas ele foi até o fim. Então, a Bíblia, ela fala que nós devemos se apresentar como obreiro aprovado, do que não tenhamos que envergonhar. Então, a gente precisa buscar o Senhor nisso e pedir forças ao Senhor, sabedoria e confiança, para que a gente possa estar perseverando até o final da nossa carreira. É muito bonito a gente ver alguém, né, que é salvo começar, né, a entrar assim nas coisas espirituais, ter um gosto pelas coisas espirituais. Mas eu acho mais bonito ainda o exemplo daqueles que levaram suas vidas até o fim, fugindo do pecado, com santidade. Não que eu quero dizer que as outras pessoas que infelizmente caem são menores, não é isso, tá? Você pode se levantar, é como eu disse, acaso cairão e não se levantarão. Então a graça de Deus pode perdoar, mas a gente precisa entender que tem pecado que vai trazer danos, que vão nos afastar do ministério, vão nos afastar da presença do Senhor. E eu venho aqui hoje para falar para você, perseverar até o fim não é fácil, mas você pode contar com a ajuda do Senhor. Então eu quero orar pela sua vida, para que você que está desanimado talvez, para que você persevere até o fim, que um dia quando nós partimos dessa vida, que ainda que nós partimos dessa vida, a palavra de Deus que aqui nós falamos possamos estar ainda circulando, né, para as outras pessoas. Quantas pessoas deixaram aí, né, Billy Graham, ou outras tantas pessoas, né, que deixaram aí um histórico de coisas espirituais que até hoje as pessoas ouvem, né? Então a gente precisa disso, né? A gente precisa entender isso. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar juntos. Senhor Deus, amado Pai, Pai de bondade, eu te agradeço e te louvo pela oportunidade, pela presença que o Senhor tem colocado perante aqui cada um de nós. Peço pelas almas, Senhor, dos perdidos e das pessoas que estão a cada dia mais desanimadas, querendo afastar da Tua presença. Senhor Deus, dê forças, dê ânimo, coragem a cada um de nós, mesmo sabendo que aqui não é fácil as coisas, há tantas paixões, há tantas seduções para nos tentarem, nos quererem pegar-nos de surpresa, mas Tu, Senhor, que nos protege, nos guarda, possa estar nos guardando os nossos corações das coisas do pecado. Que nós possamos estar vivendo nossa vida, Senhor, e levando uma vida de santidade, uma vida que honre e glorifique o Teu santo nome, que o Senhor tenha prazer nas nossas vidas, perseverando na nossa caminhada aqui até o fim. Até enquanto nós tivermos fôlegos de vida, que nós possamos estar perseverando, nós possamos estar buscando o Senhor. E que em meio às dificuldades e às muitas variadas provas que nós temos e passamos por elas, que nós possamos estar sendo moldados conforme a Tua vontade. Senhor, nós queremos Te agradecer por tudo, aquilo que o Senhor tem feito pela nossa vida, pelo Teu Filho amado que o Senhor nos enviou, pelo também o exemplo dele, em santificação, em honra para Ti, que viveu uma vida pura, uma vida sem mácula, que nós, ainda que nós não somos perfeitos como Ti, mas que nós possamos estar buscando, Senhor, fazer a Tua vontade, nos afastando do pecado e vivendo a vida que agrade aos Teus olhos, fugindo dos prazeres e das coisas do mundo. Pai, por aqueles que desanimaram na fé, pessoas que deixaram de lado a Tua palavra, ou que viram algo no mundo e de repente elas abraçaram estas coisas, que hoje seja um dia oportuno para que elas voltem, para que elas confiem no Teu santo amor, que elas possam estar voltando para Ti, que elas possam estar buscando a Ti enquanto elas podem achar. Pai, por pessoas que não têm mais forças para voltarem,
que elas voltem pela força que o Senhor possa dar a cada uma delas, que haja no coração de cada uma delas o arrependimento sincero e genuíno que conduz a cada filho à volta à casa, a cada pessoa que já tem conhecido o Senhor, para que nós possamos estar vivendo as nossas vidas, dando um bom testemunho, até que um dia encerre-se a nossa vida aqui na terra. Nós te agradecemos e te louvamos por todas as coisas, desde já, no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, muitíssimo obrigado, tá? E compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus colegas nas redes sociais. Um forte abraço, eu vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau.